dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está vendo esse conteúdo. Você está na JGTV, que é um novo canal no YouTube para discutir mídia, sociedade, negócios, empreendedorismo e desenvolvimento humano. E hoje a gente está aqui com o Emerson Dias. O Emerson é especialista em carreira. Ele é consultor de carreira e professor pela FIPECAF, pela FIA, pela Sampo, pelo INSPER, pela USCS e pela USJT, mais conhecida como Universidade de São Judas Tadeu. Head de Diversidade e Inclusão na ANEFAC, Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, e autor de 5 livros. Carreira, A Essência sobre a Forma, e eu tenho aqui para mostrar, pela editora Freitas Bastos. Temos aqui também Finanças Comportamentais, Desejos, Tentações e Felicidade. Temos aqui também para mostrar. E o Inédito Viável, que acho que esse foi o primeiro deles, né? Que é de 2013, com prefácio de Milton Jung. Legal. Emerson quer introduzir aí um pouco sobre o tema. Eu acho que a gente pode começar pela questão da carreira não linear, né? Hoje, as pessoas não entram mais numa empresa e seguem dentro de uma mesma área e galgando as mesmas hierarquias, as mesmas posições, cargos, enfim. Sim. De como era, da mesma forma como era há 20, 30 anos atrás. Sim. Isso mudou bastante. Bastante. Bom, primeiro, prazer estar aqui com você, batendo esse papo, né? Falando de carreira, que é uma temática aí que eu amo falar, amo conversar, amo investigar. Eu acho que é muito interessante, né? O trabalho é fonte constituinte da nossa identidade. Então, eu acho que é muito legal você poder discutir trabalho, carreira, né, de forma, assim, mais ampla, porque as pessoas, às vezes, têm uma impressão de que carreira é o próximo trabalho que eu vou arrumar e pronto. Não, né? Tem muito mais coisas ligadas à nossa identidade e o trabalho do que a gente, às vezes, até para pensar. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que ainda tem alguma carreira linear, né? Às vezes você conversa, dou aula em graduação, então você conversa com alunos, ele fala, não, eu quero ser diretor e tal. Então ele tem esse sonho de ter uma carreira progressiva, linear, né? Ele ali entra num cargo ali, né, de iniciante e vai passar uma temporada, vai sendo promovido até chegar, né, num cargo de direção e tal. Mas eu acho que não é tão mais, assim, o objetivo de muito mais pessoas. Eu acho que hoje você tem uma discussão, por exemplo, em relação à carreira subjetiva e carreira objetiva, né? Essa carreira linear era objetiva, então ela está baseada em cargos. Aí eu sou assistente, depois eu quero ser supervisor, depois eu quero ser gerente, depois eu quero ser diretor. Então, é uma carreira objetiva, ela, né, você tem posições fixas para alcançar. Na carreira subjetiva, que não é linear, então você está buscando mais o sucesso subjetivo, que é o sucesso psicológico. Então é o cara que, assim, eu não quero ser diretor, eu quero ter um trabalho que eu tenha condições de surfar no fim de semana, eu não quero ter essa obrigação de ter que responder cada vez que me chamam, né, e eu ser responsável por uma quantidade enorme de pessoas e etc. Ou experiências diversas também, né, Emerson? Por exemplo, trabalhar para projetos. Sim, exato. Diferentes áreas da empresa, exato. Enfim. Né? Porque a pessoa está mais buscando o sucesso psicológico, né? Não o sucesso objetivo do cargo em si. Por quê? Porque talvez para ela o trabalho não tenha essa centralidade como alguém que está buscando uma carreira linear. Então eu acho que tem as duas coisas e acho que hoje é menos estranho você falar de uma carreira que não seja linear, né? Até um pouco tempo atrás você falasse que alguém fazia uma transição de carreira aos 50 anos de idade, aos 40 anos de idade, as pessoas achavam que isso era loucura, não é? Mas hoje você fala e as pessoas vejam que é normal, porque a pessoa talvez está buscando muito mais um sucesso psicológico do que uma posição, um cargo específico, né, numa organização. A pessoa ela quer mais construir a agenda dela e nessa agenda cabe o trabalho do que o contrário, o trabalho definir a agenda dela. Então, eu acho que você tem as duas possibilidades ainda e o espaço para discussão hoje é melhor do que era no passado, né? Legal. E tem uma questão também, né? A gente fez uma gravação aqui no estúdio, mas foi um quadro sobre empreendedorismo, né? Uma amiga de muitos anos e que fez uma transição de carreira aos 58 anos, né? Quer dizer, ela saiu de uma área comercial, foi para o empreendedorismo, mas assim, de uma área comercial diversificada, ela foi para o turismo. Sim. Né? Então, ela fez uma formação no turismo, enfim, participa de diversos eventos, continua a formação, continua até hoje a formação dela, enfim. Sim.
Eu acho que essa questão do desenvolvimento é muito importante, né? Sim. Numa carreira não linear e quando você busca alguma coisa que não... galgar cargos numa empresa. Sim. Né? E aí, como é que faz isso, Emerson? Assim, porque eu acredito que a pessoa que está ali aberta para uma carreira não linear, ela tem as suas próprias perspectivas, como você falou, é sucesso subjetivo, né? Sim. Tem as suas próprias perspectivas, assim, seu entendimento do que, né, do que é a felicidade no trabalho, do que é a realização, o que ela quer fazer. Como que ela se desenvolve, né? Porque na carreira não linear, como a gente vai galgando espaços ali dentro de uma empresa ou de uma empresa para outra, enfim, a gente fica muito em função daquilo que a empresa oferece. É óbvio que tem as formações MBAs e tal, essas coisas a gente busca sozinho. Mas na carreira linear, me parece que o desenvolvimento e os treinamentos são o foco ali, né, para quem quer crescer e tal. Sim. Como que a gente faz isso sozinho? Como que a gente faz... hoje se fala muito em lifelong learning, né? Como que a gente busca de uma forma objetiva, sem perder o foco, esse desenvolvimento? Sim. Então, você traz muito mais responsabilidade para o indivíduo, né? Porque quando você está numa carreira, vamos falar, compartilhada, né? Eu quero o sucesso objetivo, ou seja, eu quero ser diretor nessa empresa aqui. Então, há ali uma expectativa do indivíduo e pode ser que exista uma expectativa da organização também, né? Então, nós vamos, né, trabalhar para que você chegue nesse objetivo, porque a empresa conta com você naquela posição. Então, se ela conta com você, o objetivo está dado, é mais fácil para a organização, né? Então, você, de repente, vai ter que fazer formações em áreas diferentes, né? Se você é um cara, talvez, muito técnico e você quer uma posição de liderança, vai ter que ir para um campo mais, né, de humanidades e coisas do tipo e tal. Então, a empresa vai preparar esse famoso plano de carreira, não é? Porque há um acordo entre as partes. Sim. Quando você manifesta a ideia de que você não quer esse objetivo, você traz para si muito mais responsabilidade, né? E essa responsabilidade também causa algumas consequências, porque dentro de uma organização que espera muitas vezes uma projeção, né, uma progressão linear, talvez a empresa não queira muito esse tipo de compromisso, né? Pô, eu sei que você está aqui e que você vai entregar esses combinados, eu sei que você não quer ficar uma carreira inteira aqui, mas durante esse período nós vamos combinar as suas entregas. E aí talvez esse passo do compromisso da organização para o desenvolvimento do indivíduo, ele fica um pouco fragilizado, não é? Então eu sempre digo assim, aquela famosa frase de desenho animado, né? Atrás de grandes poderes vem sempre grandes responsabilidades, né? Sim. Se eu tô dizendo que eu quero ter autonomia na minha carreira, então eu tô assumindo que o desenvolvimento vai ficar por minha conta, né? Eu não posso querer a autonomia da carreira e terceirizar a responsabilidade pelas minhas formações, né? Então eu acho que isso é uma investigação importante, como eu falava no começo. Às vezes a pessoa fala assim, carreira é meu trabalho. Não, carreira é mais amplo que trabalho. Carreira tem muito mais elementos pra gente pensar. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto e quero ter autonomia ou não? Então, se eu não consigo dar essa resposta para mim mesmo, o movimento de carreira fica muito fragilizado. Por quê? Porque se eu não sei o que é melhor para mim, como é que eu vou tomar decisões? Então, essa resposta está dentro da nossa identidade, né? Qual é a minha identidade profissional? Quem eu sou no mercado, na minha carreira, né? Eu quero uma carreira linear porque eu não me vejo sozinho perambulando pelo mundo. Eu preciso de uma organização que me dê uma trilha. Ótimo, perfeito. Fica mais difícil assim? Eu acho que... Eu não sei se difícil, mas eu acho que é mais responsabilidades, não é? Quando você divide a sua carreira como organização e você diz, olha, eu quero crescer nessa organização, é como se fosse um casamento, né? Depende dos dois. Quando você fala, eu não quero casar, eu quero viver sozinho, você vai ter que fazer tudo sozinho, né? Não tem o trabalho de equipe, né? Então é uma escolha que o indivíduo tem que fazer para si. Eu acho que isso tem que pensar muito bem pensado dentro da sua identidade profissional. Porque tem gente que vai fazer o movimento e não vai gostar, não vai ficar feliz, né? Talvez ele era mais feliz dentro da organização esperando uma projeção. E vai ter outros que, poxa vida, eu fiz uma carreira aqui, projetei, cresci, só que quando eu cheguei na cadeira eu vi que não era aquilo que eu queria. Porque ele queria mais uma carreira autônoma, só que ele seguia um caminho diferente. Então acho que essa resposta o indivíduo tem que dar para si próprio, né? E aí veio o autoconhecimento, né? Muito, a importância do autoconhecimento para qualquer coisa na vida do trabalho, né? Totalmente. Por exemplo, o meu livro, né, Carreira, a Essência sobre a Forma, é exatamente essa ideia, não é? O que é a minha essência? Quem eu sou? Né? O que eu quero? O que eu busco? A partir do momento que eu consigo olhar minimamente para isso, a forma que eu vou realizar essa essência, ela fica um pouco mais facilitada.
Quando eu não consigo responder quem eu sou, qualquer forma serve, né? Então eu vou para cá, vou para lá, mas eu nunca vou estar realmente realizado. Por quê? Porque eu não sei nem o que eu quero fazer, como é que eu vou definir um conceito de felicidade, um conceito de objetivos, né? Eu preciso ter esse conhecimento. Eu acho que o primeiro passo é exatamente isso, né? Quem eu sou. É aquela coisa assim que a mãe da gente fala, né? Quando a gente tá prestando vestibular e tal, quer dizer, as mães que amam seus filhos, né? Porque tem mãe e pai também que é complicado. Faça o que você gosta, que sucesso é uma consequência. Eu ouvia isso da minha família, Sim, né? Graças a Deus. Enfim, fui pro caminho que eu queria naquele momento, né? E, enfim, o sucesso, como você falou, a forma acaba sendo uma consequência, né, daquilo que você conduz aí, né? Sim. Tem um desafio, Sara, que eu falo assim, você tem, acho que um grande ponto é você tentar alinhar 3 coisas, né? Que é o interesse, a competência e a motivação. Então, por exemplo, o Ikigai. Fazer o Ikigai de tudo mais isso ou menos e essa linha. Ponto... Porque, veja, por exemplo, às vezes eu posso pensar assim, poxa, né, você deu exemplo, a minha família me deu essa oportunidade de eu fazer aquilo que eu queria fazer, né? Mas às vezes eu não consigo, porque aquilo que eu queria fazer, eu não consegui ir no mercado, então, como eu preciso de grana, eu vou fazer o que dá, né? Então, assim, talvez a motivação para aquela primeira movimento de carreira seja suprir as necessidades básicas, né? Então eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro para ver a minha vida. Então eu vou trabalhar naquilo que apareceu para mim, não é? Eu posso até ficar muito bom nisso, porque à medida do tempo eu vou me aperfeiçoando e tal. Mas com o tempo começa a bater uma coisa assim mas o meu interesse não era esse, sabe? Meu interesse era uma coisa diferente e tal. Então você conciliar competência, interesse e motivação, eu acho que é a arte de você conseguir ter uma carreira bem sucedida para você, né? Que eu acho que essa é a primeira reflexão. Ela tem que ser bem sucedida para você, não para o mercado, não para a empresa. Você tem que se sentir bem com a sua carreira. Sim, né? Mas por um outro lado, bom, a gente está sujeito ao mercado, né? Sim. Você não está empreendendo, você está sujeito ao mercado, né? O que é bem visto nesses movimentos de carreira pelo mercado? Você que dá aula sobre isso, enfim, como que a empresa vê essa trajetória de desenvolvimento? Que cursos são importantes, que skills, né? A gente fala skills, nada mais é do que habilidade, gente, mas skills é uma coisa que se fala, é o jargão, né? As soft skills, né? As habilidades comportamentais, enfim. Como que a gente equaciona, né, esse equilíbrio entre o que a gente busca como uma carreira e o que o mercado exige? Essa também é uma conversa não tão simples, né? Porque depende muito do segmento da empresa. Por exemplo, se você pensar essas consultorias chamadas Big Four, né? Ela tem uma carreira linear, porque o camarada entra ali como, né, trainee, daí se ele, né, consegue se desenvolver, ele vai ser ali um auditor sênior, depois ele vai ser um diretor, até chegar a sócio, etc. e tal. Então essa, por exemplo, esse é o tipo de organização que precisa dessa estrutura para ela poder funcionar, não é? Talvez uma empresa mais ligada a vendas de bens de consumo é um pouco diferente, né? Então eu posso transitar por ser um vendedor da ponta ou por ser o cara do marketing, né? O cara que faz a parte de logística, ou o cara que faz, ou que pensa ali a distribuição. Então você tem um pouco mais de flexibilidade. Então acho que depende muito da organização. E depende também da cultura da organização, porque tem empresas que são mais fechadas com a sua própria cultura, né? Tem empresas que são mais abertas, então, né, não dá para comparar, por exemplo, sei lá, um Google da vida com uma Siemens, né, uma empresa de quase 200 anos de engenharia e uma empresa de software e tal, com um público muito mais jovem. Então, acho que tem que olhar muito também o tipo de organização, a cultura dessa organização, e aí você tentar fazer a leitura de quais são as skills, né, se são soft ou se são hard, que você tem que se adequar para aquela função que você quer exercer. Um ponto que é importante pensar é que o mercado não é uniforme, né? Então, assim, às vezes a gente fala assim, o mercado demanda isso. Mas o mercado não é uma coisa só, né? O mercado tem muitos segmentos, muitos jeitos. É como você falou, né? Você vai para a Big Four, são empresas tradicionais. Exato. Né? Você vai para as startups, é outra cultura. Exato. E o ponto é que, assim, o que a gente percebe que é uma coisa generalizável é que o ciclo das competências são mais curtos hoje, né? Porque assim, eu sabia fazer uma atividade. O ciclo
ele se reduz, porque aquela atividade, né, vai sendo automatizada, vai surgindo outras coisas e tal. Então, isso que demanda o que você falou aí do long life learning, né? O trabalhador da era do conhecimento não pode deixar de ter conhecimento. E o conhecimento, ele vai se aprimorando. Então, né, você tem que estar atento a esses movimentos. Agora, eu preciso saber tudo? Lógico que não. Eu preciso saber aquilo que eu preciso entregar, né? Se a minha atividade hoje é escrever, então eu preciso saber escrever. Se amanhã eu deixar de escrever e eu for apresentar um programa, então a minha competência agora passa a ser apresentar um programa. Mas é claro que eu posso levar algum conhecimento do escrever. Eu tô nessa fase, eu tô passando da escrita então, tô aprendendo. Então, eu posso levar alguma coisa daqui para lá, né? Mas eu tenho que ser bom agora em falar e não mais escrever, né? Então, eu acho que esse movimento é importante, assim, de você estar antenado, né, para onde você está indo, quais as competências daquele lugar que você está, né, para aquela situação, para aquele momento. E ter a consciência de que aquela competência não vai durar para sempre. O ciclo está sempre se renovando, né? Legal. Bom, e aí eu tô aqui com uma colinha, tá, gente, de perguntinhas para não me perder, porque eu sou a mestre de me perder. Já derrubei água aqui, deixa eu beber água. Como eu falei, eu tô aprendendo. Mas vamos lá. Nesse caminho, né, de grandes transformações, não só por exigência da carreira, por um desejo de seguir uma determinada carreira, mas também por essas transformações que a gente vem passando, principalmente com a inteligência artificial chegando, enfim. Sim. Como que a gente pode fazer essas transições com uma certa coerência, né? Porque, não sei, eu tenho múltiplos interesses, eu faço várias coisas, enfim. Não é à toa que esse canal, ele está tratando de mídia, sociedade, desenvolvimento humano, empreendedorismo, enfim, diversas formações. A gente vai, né, por esse caminho. Mas, assim, como alinhar tudo e ter uma coerência, né, no momento que você vai transitar de uma área para outra, enfim. O que fica como legado, né? O que a gente tem que prestar atenção para não... Principalmente que você sai de áreas... Vai para área muito distinta da qual você está, enfim, para você... vamos supor, você estava na área comercial, mas você vai ali para uma área artística, né? Mas, assim, você tem uma história, você tem uma trajetória. Como que você faz essa transição com uma certa coerência, com uma certa... como é que fica isso? Sim. Eu faço uma pergunta sempre para quando eu faço o trabalho de consultoria de carreira, que é como o teu passado de carreira integra o teu futuro de carreira. Essa reflexão é importante. Por quê? O que você consegue trazer de aprendizagens ou de competências que você já tinha antes e que cabe nessa nova função, não é? Por exemplo, você deu o exemplo aí da pessoa que sai de vendas e vai para a área artística, né? Eu não sei bem se isso é uma transição, mas... eu entendo a transição como toda mudança de identidade. Mudou a sua identidade profissional, tá falando de uma transição, né? Então, ele era o João da tenda, de vendia frutas, legumes, agora ele é o João dos malabares. Mudou a identidade. Completamente. Então, mudou a transição. E a transição, ela tem um nível de magnitude, né? Eu posso fazer uma transição pequena, por exemplo, eu estou dentro da empresa e eu mudei de departamento. Então, eu mudo só a atividade, mas eu não mudei a cultura. Às vezes, eu não mudei nem as pessoas que eu me relaciono, mas eu tive uma transição ali. Né? Eu não sou mais o Emerson do Quantos a Pagar, eu sou o Emerson do Quantos a Receber. Então, mas estou na mesma empresa. Né? Melhor, hein? É melhor receber do que pagar. Mas continuo na mesma empresa, todo mundo me conhece, né? Mudei um pouco ali os colegas, mas eu tô ali. Mas há uma mudança de identidade, né? Agora, eu posso mudar de uma forma, com essa mudança, uma magnitude assim, máxima, né? Eu era de vendas e virei artista. Então, você tem essas magnitudes. O que você traz desses movimentos? Por exemplo, olha, a sua reputação, ela é única, não é? Então, o cara trabalhava no Contas a Pagar, odiava, mas ele cumpria os prazos todos bonitinhos lá e tal. Isso já é uma coisa importante, não é? Porque ele já vai trazer a própria reputação dele de não falhar com as suas missões, não é? Para uma nova atividade. Não, mas o cara sempre chega atrasado. Já é uma coisa que você carrega, não é? Então, quer dizer, eu acho que a sua reputação, ela tem que ser bem cuidada. A forma como você se relaciona com as pessoas, como você desenvolve o seu network, isso tudo é muito importante, né? Embora você vai ter
às vezes até o networking, porque se você sai de um mundo e vai para um outro mundo, você não carrega essas pessoas, né? Você vai lidar com outras pessoas, né? Mas aquilo que você aprendeu no convívio, você vai levar. Então, eu acho que a tua reputação, né? Assim, quando você fala de ESG, por exemplo, no fundo é isso, né? No fundo é como é que eu mantenho a minha reputação diante dos desafios que a vida tem. Eu acho que é um pouco isso, é você manter a coerência daquilo que você é como pessoa, né? Como profissional, mesmo fazendo eventualmente uma atividade que você fala, pô, não tô 100% aqui, não é? Mas não é porque eu não estou 100% que eu vou deixar de cumprir, né, com aquilo que eu me comprometi a fazer e etc. Então essas coisas eu acho que são, assim, até meio básicas para as pessoas, mas às vezes elas passam assim meio que de uma forma, né, ignora-se isso, né? Como eu não gosto dessa atividade, eu vou fazer de qualquer jeito. Não é assim que você vai conseguir uma transição, né? É exatamente porque você não gosta e faz bem feito que você vai conseguir dizer, olha, eu não gostava disso e fazia bem feito. Você imagina agora que eu tô fazendo uma coisa que eu gosto, né? Esse comercial é importante. Então, acho que são coisas muito, assim, às vezes até elementares, sabe? Que as pessoas deixam de cumprir e acabam prejudicando a própria reputação, e isso vai contar num processo, né, de transição, não tenha dúvida nenhuma. Mas às vezes também tem uma coisa de você estar muito infeliz numa área e você não conseguir cumprir com nada, né? Nem com o básico, né? Aí é melhor você sair. Você mudar, fazer transição de qualquer jeito, exato, enfim. E aí essa questão da reputação, ela é bem delicada, né, Emerson? Assim, essa construção de reputação. Então hoje, assim, além da questão comportamental que você tem que zelar e das skills que você precisa também manter, as hard skills também que você precisa ali manter. Agora, na construção de reputação, o que você recomenda, assim, por exemplo, como se posicionar diante do mercado? LinkedIn ajuda? O que a gente pode dar de dica nesse sentido? Ajuda muito. Vou dar um exemplo muito, assim, basicão, mas que serve para todo mundo. Sem virar influencer e top voice do LinkedIn. Como que a gente constrói uma reputação concisa? Até porque, então, essa é uma coisa importante que você trouxe aqui, é o seguinte, né? A nossa cabeça, ela pensa de forma gramática, não estatística, né? Só que na hora de fazer escolha, as pessoas fazem a escolha estatística e não gramática, né? O que eu tô querendo dizer? Quando você olha o influencer, ele é 1 em quantos milhões, né? Tipo, sim. A regra é não ser influencer. A regra é não ser influencer. A regra é não ser influencer. O influencer é a exceção, né? Mas o espelho que a gente vê é o top voice do LinkedIn, tá ali, né? Exatamente. Só que, por exemplo, quando você fala assim, as pessoas têm mais medo de avião ou de bacon? As pessoas têm mais medo de avião, porque, né, caiu um avião, tá uma acidente. Mas bacon mata mais que avião, né? Nossa, uma boa analogia. Doença, cara, entupimento de veia coronariana. Mata muito mais gente, né? Eu morro de medo de avião, vou começar a pensar em bacon. Acho que é 7, cada 10, né? Assim, uma coisa absurda. Avião é cada 11 milhões de pousos, é uma coisa absurda estatisticamente. Então a nossa mente, ela não pensa de forma estatística, ela pensa de forma gramática, emocional. Só que na hora da escolha você vai lá e pensa assim, não, o cara foi, também eu quero ser. A chance de você ser é baixa, né? A regra é não ser. Então, a gente tem que ter essa consciência. Agora, numa rede social, o que eu tenho que pensar? É uma vitrine, não é? Então, o exemplo que eu ia dar. O cara está se aplicando para uma vaga de motorista, não é? Bom, o que é legal ele postar numa rede social? É ele bebendo? É ele fazendo um vídeo numa festa muito louco? Isso não vai ser a favor da reputação dele, né? Agora, se ele postar algumas coisas do tipo direção defensiva, sei lá, estudos, posta com a família, qualquer coisa do tipo, né? Mas alguma coisa que não prejudique a imagem dele como motorista, já tá valendo muito. Muito, mas muito, muito. Aí você pensa, por exemplo, a mesma coisa, né? Quando você fala de lado político, essas coisas todas. Assim, cara, assim, você vai trabalhar numa empresa, vai ter gente de vários aspectos políticos, geralmente, né? E você vai ficar ali postando, ofendendo, sabe assim, né? Você posta uma coisa que não tem comprovação de nada, sem sentido algum. A política é um tabu, né? Nessa discussão no trabalho, né? Mas você tem que discutir dentro de forma... fora da empresa. Mas de forma serena, de forma plena, né? Assim, você vai lá e posta, você é um burro, você é não sei o quê. Cara, essas pessoas estão vendo o seu comportamento, sabe? Então, assim, você tem que construir a sua reputação, não no sentido de você vestir uma máscara, não é isso, mas ser minimamente educado para você discutir as coisas, né? É possível discutir qualquer coisa, desde que você saiba como, né? Então as pessoas se empolgam e acham que elas não estão sendo olhadas, elas estão sendo observadas o tempo todo. Aí na hora que eu vou procurar uma vaga de trabalho, quando eu chego na empresa, quem são as minhas conexões? É o cara que eu ofendi na rede social,
que eu fiz um post, né, às vezes uma notícia que nem era verdadeira e repliquei. Ou o cara que tem a mesma posição que o cara que você ofendeu lá. Exato, né? entendeu? Aí você chega lá e como é que você dialoga, não é? Então, assim, eu acho que essa falta de pensamento estratégico sobre a própria reputação, sabe? É possível você discutir qualquer assunto, desde que você saiba como, né? Desde que você seja uma pessoa que mostre o mínimo do equilíbrio emocional, né? Que você consiga dialogar, que você consiga criar, onde tem divergências, alguma convergência, enfim. Eu acho que as pessoas às vezes perdem um pouco a mão disso e se empolga e esquece que você está sendo observado o tempo todo, né? E além dessa questão de saber que a gente está sendo observado o tempo todo, networking, né, Emerson? As pessoas não fazem networking, né? Assim, de se relacionar, de comentar de forma positiva e assim, ter a acrescentar em conteúdos de redes sociais ou mesmo em eventos. As pessoas não vão em eventos da área, não vão. Esse networking é importante, né? Muito importante, porque assim, eu vou falar uma coisa pra você que eu fiz essa semana e o pessoal tava rindo de mim, né? Porque eu tenho cartão, sabe o cartão de visita? Eu tenho cartão de visita. Não é? Eu sou da época do cartão de visita também. Eu não tenho mais. Então, uma questão de economia. Aí eu falei aí a pessoa falou assim, cara, quem é que tem cartão de visita? Eu falei, eu tenho. Por quê? Porque olha só, você vai num evento, aí você conhece uma pessoa. Você acha a pessoa interessante por alguma razão, só que você não tem muito tempo de conversar com a pessoa. E a pessoa fala, me liga, tal, não sei o quê. Você vai lá e adiciona a pessoa. Só que aí você tá ali no evento, fala com... Aí daqui a pouco você, como é que chama aquela pessoa mesmo? Meu Deus. Você não acha a pessoa no seu próprio celular. Né? Você fala, meu Deus, eu falei com ela, mas como que é o nome dela? Não sei. Como que eu salvei o nome dessa pessoa? Eu não sei. Se você tiver um cartão, tá resolvido. Sim. Ó, tá aqui, essa pessoa é o nome dela. Então eu acho que assim, nem tudo tem que estar no virtual. É analógico, não burocrático, e né? Funciona. Porque gravar um contato no celular é uma coisa burocrática, né? Então, mas assim, e lembrar? Procurar também, né? Procurar também. Entendeu? Como é que eu salvei? Eu falei meu Deus, eu falei com a pessoa meia hora na festa, salvei o nome dela aqui, agora não lembro. Aí você falou assim, fulano, você lembra aquele cara que tava com você? E eu falei, nossa, eu também conheci na festa, não sei o nome dele. Aí você fala, meu Deus, perdi o contato, não tenho mais. Que a coisa mais divertida é quando duas pessoas que têm cartão de visita se encontram no evento e trocam cartão. Hoje é o evento dentro do evento, entendeu? É assim. Entendeu? Então eu falei, pô, assim, eu vou dar meu cartão, cara. As pessoas vão saber quem eu sou, entendeu? Precisa fazer meu contato comigo, tá aí, levou, tá tudo certo, tá. Então tem coisas que eu acho, assim, que você disse, participar de evento é importante, dar as caras é importante. Eu vou lá, não tô muito afim, mas talvez vai ter umas conversas lá que eu posso dar um oi. Aparece. E isso independente de estar colocado no mercado de trabalho, de estar num cargo, de estar numa empresa, independente de você estar à procura de... Né? É importante você ter essa... Mais do que nunca, porque eu chamo do princípio NEB, né? O princípio que ninguém é bobo. Né? O cara nunca vai no evento, aí ele perdeu o emprego, ele começa a ir. Cara, vai demorar um tempo para as pessoas te conhecerem. Se você tivesse ido antes... Já tava dentro. É muito mais fácil, entendeu? Dentro. Eu canso de receber, assim, WhatsApp, e-mail da pessoa que fala assim, Emerson, ó, meu currículo tá aqui, se souber de uma vaga assim, tal. Pessoa que faz 20 anos você não vê. Exato. Se puder encaminhar... Cara, assim, se eu puder encaminhar e se eu souber de alguém que eventualmente me procurou, eu vou indicar sem problema nenhum. Mas eu sempre faço essa reflexão. Falei, o cara só me manda e-mail, WhatsApp quando ele tá desempregado. Quando ele arruma um emprego, nem pra me chamar pra comemorar, o cara chama. Pô, Emerson, arrumei um emprego. Não, ele só me procura quando ele tá desempregado. Cara, princípio NEB, ninguém é bobo, entende? Quando você só é usado, né, as pessoas percebem isso. Então, eu acho que é muito mais inteligente você participar de uma associação, você ir num evento, você fazer um contato, quando você está empregado no mercado, porque a sua recolocação vai ser muito mais simples do que você querer fazer isso quando você está fora do mercado. E o reconhecimento contínuo, né? Porque são conversas, você tá ali se abrindo, contando o que você tá fazendo, né? Na empresa onde você tá, enfim. O tempo todo. Isso E é importante pro mercado também, gente. Eu vim agora de um veículo de RH. A coisa mais importante que tem é essa troca, né, entre pessoas do mesmo departamento em eventos, as pessoas trocam figurinhas, Sim. Não é se juntar para falar mal da... Não é isso. Não é para falar mal da empresa que você tá, não é... Aliás, cuidado com isso também, né, é meio complicado, porque as lideranças conversam, Sim, né? A gente acha que não, mas as lideranças conversam. Muito. Então, é bem importante, né? Sim. Isso é bem importante. Bem importante.
E a gente chega numa questão, Emerson, assim, tudo isso, mais um pouco, pensando que a carreira hoje dura muito mais. Opa! A gente não se aposenta aos 50, nem aos 60, a gente segue trabalhando, entendeu? Sim. Então, o mercado está preparado para essa longevidade? Não tá. Assim, é a minha tese, né, de doutorado sobre longevidade de carreira. Aliás, não tem esse termo, longevidade de carreira, não tem uma definição. Eu que estou criando essa definição, né? A minha tese é a primeira tese que realmente define um conceito aplicável à longevidade de carreira. O que é longevidade de carreira? Muitas pessoas falam, eu tenho uma carreira longeva e tal, mas não tem uma definição, não tem um nome no dicionário da ciência que explica o que é isso, né? Não estão preparadas porque a empresa, né, busca baixo custo e geralmente o jovem é mais barato do que a pessoa que está há muito tempo na organização, né? De uma certa forma, há uma certa glorificação da juventude do mercado, né? Tudo que é jovem o mercado quer, o que é não tão jovem o mercado não quer tanto. Isso é por conta da tecnologia? A que se atribui isso? Tem uma... Só questão de custo? Também tem a questão do custo, né? Mas o capitalismo, ele não se preparou e não aceita a velhice, né? Porque no capitalismo você é útil enquanto você é mão de obra. A partir do momento que você não é mais mão de obra, você não é mais útil, né? Então o capitalismo não aceita a velhice. O capitalismo está aceitando a velhice agora porque há uma quantidade enorme de pessoas 50 a mais, 60 a mais, que têm poder aquisitivo e que, portanto, são consumidores e produtores, né? Ou empreendedores, etc. e tal. Que é a tal da economia prateada, né? Que tem se falado. Mas por quê? Porque se tornou interessante para o capitalismo porque tem grana envolvida, né? A velhice em si do ser humano, do indivíduo, o capitalismo nunca se preocupou com isso. Por quê? Você se aposentava, passava algum tempo, você morria, né? Acabou a sua vida. Com a longevidade de vida, isso não é mais uma realidade, porque você se aposenta e você tem ainda um período longo para viver, né? E nesse período longo que você vai viver, você vai consumir, você pode produzir, você pode fazer um monte de coisas. Por quê? Os velhos de hoje são muito mais conservados do que os velhos do passado, né? Às vezes até mais dispostos, muito mais né? dispostos. Você olha, às vezes, assim, por brincadeira, né? Um programa dos anos 80 que mostrava lá o namoro na TV. Aí você vê as pessoas ali com meme, né? 20 anos. Isso já é meme famoso. Já. 20 anos, a pessoa parecia que tinha 40 hoje, não é? Tipo verdade. assim, então hoje você olha uma pessoa de 50, eu vou fazer 50 daqui a 10 dias. A pessoa de eu não 50, vou contar quando eu vou fazer 50. a pessoa de 50, a pessoa de 50 é jovem, muito jovem. Então você tem essa condição hoje, dado, né, o avanço do saneamento básico, tecnologia, saúde, tudo isso, né, favoreceu as pessoas verem mais. E a partir do momento que as pessoas veem mais, elas querem ocupar o seu tempo. E, portanto, a carreira é uma oportunidade para você, né, ocupar o seu tempo, se sentir produtivo e etc. Então esse é um fenômeno recente. Se você pensar, por exemplo, nos anos 80, você falava que o conceito de trabalhador mais velho era alguém com 40 anos. Nos anos 90, ele foi para 50 anos. Hoje, você fala que o trabalhador mais velho é aquele que tem 55. Por quê? Porque percebeu-se que essa longevidade, ela existe, né? Então, como é que você faz para encaixar essas pessoas que têm muito know-how, muita disposição, né? E o mercado, as empresas não estão aceitando. Então, esse é o grande dilema, né? Como é que você coloca essas pessoas, né? Insere essas pessoas no mercado para que elas continuem produtivas, ativas e etc. É isso que a gente está estudando, é isso que a gente está tentando definir aí, achar, né? Possíveis soluções. Primeiro, entender esse público, quem é ele, quais são as pretensões dele em relação à carreira, e depois pensar como é que as empresas podem absorvê-los. Um grande ponto é que você hoje no recrutamento tem muita gente jovem, e essa gente jovem olha para o trabalhador mais velho com um olhar preconceituoso, né? Então uma primeira reflexão importante das empresas é quem é que está recrutando, né? E que está recrutando com qual olhar. Então acho que essa é uma lição importante aí. E a gente tem uma questão no mercado para absorver essa mão de obra importante também, que é a questão da remuneração, das carreiras em si que estão disponíveis aí para esse pessoal, porque a gente tem hoje, tem dados, se não me engano é da FGV, posso buscar aqui, acho que são mais de 700 mil postos de trabalho foram abertos agora no último ano, então, quer dizer, cresceu mais a abertura de vagas para 50 a mais do que para pessoas de outras faixas etárias. Sim. Só que quando você vai ver
na peneira ali. Essas vagas são vagas de baixa remuneração. Baixa remuneração, de baixo nível escolar, o cara de conhecimento, enfim. Sim, o cara bota lá o cara fala, nossa empresa aceita pessoas mais velhas e tal, né? O varejo fez um movimento importante nesse sentido, mas são vagas call center, varejo. Põe o cara para ser repositor. Para ser repositor. Não aproveita o know-how que essa pessoa tem, né? Às vezes uma capacidade de liderança, uma capacidade conciliatória, né? Muito mais do que hard skills, do que saber lidar com uma inteligência emocional, por exemplo. Né? Muito maior do que um jovenzinho, geração Z, né? Você vê, Jussara, o seguinte, tem pesquisas, aliás, quem quiser pesquisa sobre trabalhadores 50 mais, fala comigo que eu tenho um calhamaço de pesquisas lá. Pesquisas mostram o seguinte, esse público, ele tem muito menos ausência no trabalho do que o jovem. E o estereótipo é de que, não, a pessoa tá mais idosa, ela vai muito ao médico, então ela vai ficar muito ausente do trabalho. Isso não é verdade. O jovem falta mais no trabalho do que o idoso. O idoso tem muito mais comprometimento com o trabalho, né? Então, quer dizer, outra coisa. O idoso não sabe lidar com tecnologia. São mitos, gente. Mito, é outro estereótipo que não tem nada a ver, né? O idoso sabe mexer com a tecnologia tanto quanto o jovem. E muitas vezes até mais do que o jovem. Por quê? Tem empresas que estão contratando funcionários sêniores de TI que desenvolveram softwares e usaram softwares do passado, ou linguagens de programação do passado, que as empresas estão cheias nas suas organizações de sistemas funcionando à base dessas linguagens que o jovem não sabe mexer e que, portanto, você precisa desaposentar algumas pessoas para vir trabalhar com esse tipo de know-how e tal. Então, é um desperdício, né? Você vê mais desenvolvedor falando de Java, por exemplo. Tem um ditado africano que fala o seguinte, quando morre um ancião, perde-se uma biblioteca, né? Morre um ancião, perde-se uma biblioteca. Estou falando de Java porque o Emerson tem uma forte... sua carreira veio da área de finanças, né? No começo. Sim. E assim, os programas na área de finanças, muito baseado em Java, né? Assim, eu sempre fui usuário, nunca fui... Então, enfim, tem muita coisa baseada em Java. Sim, COBOL. COBOL, E não se fala mais nisso, né? Não, mas tem empresa que sustenta os seus sistemas com essa linguagem e está ativo até hoje. E aí... Quem que vai resolver quando dá problema? Pois é. Alguém tem que resolver. Desaposentar, né? E o efeito bumerangue. É o cara que se aposenta e volta, porque ele tem que resolver problemas que o jovem não sabe responder. Você lembra ano passado que teve um apagão, porque acho que a Microsoft foi atualizar alguma coisa num software dela, e os aeroportos, deu um apagão nos aeroportos, assim, teve uma coisa... Foi em julho, eu lembro que eu tava voltando da Patagônia. O dia que eu voltei da Patagônia, deu isso... Eu cheguei no aeroporto, tava um caos, eu não entendi por quê. Eu tava desembarcando, vim pra casa. Quando eu cheguei em casa, que eu fui entender o que tava acontecendo. A Microsoft atualizou alguma coisa do software dela, e aí deu um apagão no mundo, nos aeroportos. O pessoal que fazia check-in não sabia o que fazer, porque nunca trabalharam com papel, com anotações. Então o pessoal não sabia organizar as coisas e tal. Eu penso que não existe nem hoje uma pessoa pensando nisso nas empresas, né? Pensando em como funcionar para contingências, assim, né? Não tem... E isso é uma coisa que um profissional sênior poderia... Exato. Né? Tem uma teoria que é o paradoxo da automação. O que é o paradoxo da automação? Quanto mais você automatiza, menos exige de você conhecimento. O paradoxo da automação é o cartão de visita. Por exemplo, né? E aí, quando dá problema, como é que você resolve? Ligar a TV. Você já viu como é burocrático você ligar a TV hoje em dia? Você liga e aí você escolhe lá qual que é o seu perfil, aí você vai, clica na sua conta, e você vai lá e escolhe o seu aplicativo que você quer assistir. É loucura, né? Sim, exato. Antes você ligava... Acabou, tá resolvido. Meu marido reclama muito sobre isso. Ele reclama muito da TV. A TV que não é analógica ali, sim, enfim. Então, você precisa de gente para resolver esses problemas, né? Como é que você lida? Numa questão de crise, por exemplo, não dá para generalizar, né? Mas assim, o idoso tende a ter um pouco mais de maturidade emocional para lidar com crises, né? Então, muitas vezes, aquilo que para o jovem é uma crise, para um profissional sênior é só a repetição de um fato passado, não é crise, não é? Então, esse olhar da maturidade é importante. Por isso que o ideal é a diversidade, né? É você ter jovens e velhos ao mesmo tempo
na sua organização, porque você está cobrindo as duas pontas, né? E não tem inovação sem diversidade, não né, tem, Emerson? Não tem, empresa não tem. Hoje não tem. Enfim. Não tem. E a inovação é assim, é o que vai... É o que diferencia, né? Porque no mundo que tudo é igual, tudo é commodity, a diferença está naquilo que você faz de diferente efetivamente, né? Mas se todo mundo repete a mesma coisa... Eu estava vendo uma foto de uns jovens na Faria Lima, assim, né? Tava meio friozinho. Aí todos eles de calça caqui, um sapato branco, né? Um sapatênis branco, uma camisa e aquele coletinho, né? Assim, aquele monte de jovem, tudo igual. Faria Lima. Aí eu fiquei pensando, gente, mas assim... se todo mundo usa a mesma roupa, o mesmo calçado, o mesmo cabelo, até assim, onde vai ter criatividade nisso, né? A diversidade, as pessoas precisam entender que ela não é só social, né? Não. Ela é cognitiva, né? Assim, você tem muito mais chance de resolver um problema com Agora várias foi eu pessoas. Que fiz, Normal. Você tem muito mais chance de resolver problemas do que com uma diversidade maior na empresa do que... Sem dúvida. Não tem dessa diversidade. A tal da interseccionalidade, né? Se você tem um time diverso, com homem, mulher, um jovem, né, um idoso, o negro, o loiro, né, o africano, você vai ter muito mais olhares para o mesmo problema. Então você consegue ter uma solução que é muito mais ampla. Eu vi, por exemplo, um estudo, né, de pontos de ônibus numa cidade. E definiram lá os locais de pontos de ônibus. E eram só homens definindo. Aí deram para as mulheres. As mulheres mudaram quase todos os pontos. Por quê? Porque as mulheres pensavam nelas e na criança, no desembarque. Então, esse local não é bom para desembarcar com uma criança. Porque o homem, na cabeça dele, né, ele estava sempre sozinho, então ele desembarcava ali e estava tudo certo. Mas não é assim que, né, na vida real tem uma mulher com criança e tal. Você pensar, por exemplo, por que banheiro feminino tem muito mais fila? Qualquer bar que você vai, Sim. Tem muito mais fila banheiro feminino do que masculino. Porque o banheiro foi projetado, geralmente, por homens, né? Porque não pensaram no corpo feminino, na necessidade feminina. E, portanto, vai lá e pega o mesmo espaço, divide em dois, um é masculino, outro é feminino. Não faz sentido isso, porque se um corpo depende de outras coisas, esse corpo precisaria de um espaço maior do que o outro corpo, não é? Então, quer dizer, é esse olhar que a sociedade construiu, não tendo diversidade, né, sempre com os mesmos no poder, trouxe uma sociedade igual. Só que a sociedade igual não funciona por uma sociedade que, na prática, é diversa. Não é? Então, o que você tem que fazer? Você tem que trazer essas pessoas diversas para o centro da decisão, para que as coisas sejam mais acessíveis, mais fáceis, mais simples, né? Mais criativas. Há uma enormidade de coisas na nossa vida, ao nosso redor, que a gente nem presta atenção. Mas quando você traz um outro olhar, você fala, nossa, isso faz todo sentido. Então, a empresa que percebe isso... E não é uma questão de militância, né? Imagina, é uma questão de humanidade. Né? De humanidade e uma questão do negócio também, gente. Exato, né? Tá provado, empresa diversa traz mais resultado. Você tem mais inovação. Muito mais. Sim. Você pensa, por exemplo, nos Estados Unidos, entre o ano 2010 e alguma coisa assim, detectou-se que morriam mais mulheres e crianças em acidente de carro. Por quê? Porque os bonecos de teste eram basicamente a estrutura do corpo masculino. E por quê? Porque quem projetava eram homens, não tinha engenheira, não é? Então, quer dizer, cara, se você tem uma engenheira, você traz uma inovação. Olha, o boneco agora tem um corpo também feminino. Cara, mesmo peso, a mesma formação. Você ganha um mercado enorme, né? Que não estava sendo acessado. Então, quando você tem esse olhar, né, da diversidade como uma estratégia de geração de negócios, você faz as duas coisas importantes, que é a inclusão e desenvolvimento econômico, né? Então as duas coisas não são excludentes, elas têm que caminhar juntas. Então quando você assume o papel de que, né, eu tenho as respostas e todo mundo que está ao redor não sabe nada, você cria esse mundo, né, que exclui as pessoas e que inclusive não gera o potencial financeiro que deveria gerar e poderia se tivesse mais inclusão. Então isso é bastante assim, longe de uma discussão de militância, é uma discussão de negócio, uma discussão de humanidade, né? Meio, como você disse, óbvio. É bem óbvio. Gente, eu conversei aqui com o Emerson Dias, nosso papo está chegando ao fim. Emerson, eu quero te agradecer muito pela tua presença. Eu que agradeço o convite. Volta a conversar outras vezes aí sobre carreira, quando você defender tua tese, volta aqui pra gente... Será um prazer. trazer mais informações. Será um prazer. Tá bom? Obrigada. Obrigado a você.
Sucesso aqui no programa. Legal. Estamos à disposição.